Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. De natureza contábil, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal. Parágrafo único. A instituição dos fundos previstos no caput desse artigo e a aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino, na forma prevista no artigo 212 da Constituição Federal e no inciso 6º do caput, no parágrafo único do artigo 10 e no inciso 5º do caput do artigo 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, primeiro, pelo menos 5% do montante dos impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se refere os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do caput, e o parágrafo 1º do artigo 3º desta lei, de modo que os recursos previstos no artigo 3º desta lei, somados aos referidos neste inciso, garantam a aplicação no mínimo de 25% desses impostos e transferências em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. 2. Pelo menos 25% dos demais impostos e transferências. Artigo 2º. Os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração, observado o disposto nesta lei. Capítulo 2º. Da composição financeira. Seção 1. Das fontes de receitas dos fundos. Artigo 3º. Os fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% das seguintes fontes de receita. Primeiro, impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, previstos no inciso 1º do caput do artigo 155 da Constituição Federal. Segundo, impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, previsto no inciso 2º do caput do artigo 155, combinado com o inciso 4º do caput do artigo 158 da Constituição Federal. Terceiro, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, previsto no inciso 3º do caput do artigo 155, combinado com o inciso 3º do caput do artigo 158 da Constituição Federal. Quarto, parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída, pelo inciso 1º do caput do artigo 154 da Constituição Federal, prevista no inciso 2º do caput do artigo 157 da Constituição Federal. Quinto, parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, relativamente a imóveis situados nos municípios, previsto no inciso 2º do caput do artigo 158 da Constituição Federal. Sexto, parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza,
e do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, devida ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, prevista na alínea A do inciso 1º do caput do artigo 159 da Constituição Federal e na Lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Sétimo, parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza e do IPI devida ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, prevista na alínea B do inciso 1º do caput do artigo 159 da Constituição Federal e na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Oitavo, parcela do produto da arrecadação do IPI devida aos Estados e ao Distrito Federal, prevista no inciso 2º do caput do artigo 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar número 61, de 26 de dezembro de 1989. Nono, receitas da dívida ativa tributária, relativa aos impostos previstos neste artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes. Décimo, parcela do produto da arrecadação dos impostos sobre bens e serviços, IBS, devida aos Estados e ao Distrito Federal no exercício de sua competência estadual, prevista no artigo 156-A, combinado com a alínea B do inciso 4º do caput do artigo 158, ambos da Constituição Federal, incluído pela Lei Complementar número 227 de 2026. Parágrafo 1º. Inclui-se ainda na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos de 1º a 9º do caput deste artigo, o adicional na alíquota do ICMS de que trata o parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo 2º. Além dos recursos mencionados nos incisos 1 a 9º do caput e no primeiro parágrafo deste artigo, os fundos contarão com a complementação da União nos termos da seção 2 deste capítulo. Seção 2. Da complementação da União. Artigo 4º. A União complementará os recursos dos fundos, a que se refere o artigo 3º desta lei, conforme disposto nesta lei. Parágrafo 1º. A complementação da União destina-se exclusivamente a assegurar recursos financeiros aos fundos, aplicando-se o disposto no caput do artigo 160 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. É vedada a utilização dos recursos oriundos da arrecadação da contribuição social do salário e educação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal, na complementação da União aos fundos. Parágrafo 3º. A União poderá utilizar no máximo 30% do valor de complementação ao Fundeb previsto no caput deste artigo para cumprimento da aplicação mínima na manutenção e no desenvolvimento do ensino estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. O não cumprimento do disposto neste artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente. Artigo 5º. A complementação da União será equivalente e, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o artigo 3º desta lei, nas seguintes modalidades. 1. Complementação VAAF, 10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAAF, nos termos da alínea e do inciso 1º do caput do artigo 6º desta lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Complementação VAAT, no mínimo 10,5 pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT, nos termos da alínea A do inciso 2 do caput do artigo 6º desta lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Terceiro, complementação VAR, 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão,
alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e de melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, conforme disposto no artigo 14 desta lei. Parágrafo único. A complementação da União, nas modalidades especificadas, a ser distribuída em determinado exercício financeiro, será calculada considerando-se as receitas totais dos fundos do mesmo exercício. Capítulo 3. Da distribuição dos recursos. Seção 1. Das definições. Artigo 6º. Para os fins do disposto nessa lei, considera-se na forma do seu anexo 1. O valor anual por aluno, VAAF. Letra A. Decorrente da distribuição de recursos que compõem os fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º desta lei e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8º desta lei. B. Decorrente da distribuição de recursos de que trata a complementação VAAF, a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º no inciso 1º do caput do artigo 5º desta lei, e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8º desta lei. B. Decorrente da distribuição de recursos de que trata a complementação VAAF, a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º no inciso 1º do caput do artigo 5º desta lei, e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8º desta lei. Segundo, o valor anual por aluno, VAAT. Letra A. Apurado após distribuição da complementação VAAF e antes da distribuição da complementação VAAT, a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º e no inciso 1º do caput do artigo 5º desta lei, acrescidas das disponibilidades previstas no parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8º desta lei. B. Decorrente da distribuição de recursos após complementação VAAT, a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no artigo 3º e nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 5º desta lei, acrescidas das disponibilidades previstas no parágrafo 3º do artigo 13 desta lei. O número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino nos termos do artigo 8º desta lei. Terceiro, valor anual por aluno, VAAR, decorrente da complementação VAAR, a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei, e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino, nos termos do artigo 8º desta lei. Seção 2. Das matrículas e das ponderações. Artigo 7º. A distribuição de recursos que compõem os fundos, nos termos do artigo 3º desta lei, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, e da complementação da União, conforme o artigo 5º desta lei, dar-se-á na forma do anexo desta lei, em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, observadas as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno, VAAF, VAAT ou VAAR. Entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, e consideradas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia da sua qualidade, bem como disposto no artigo 10 desta lei. Parágrafo 1º. A ponderação entre diferentes etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino
adotará como referência o fator 1 para os anos iniciais do ensino fundamental urbano. Parágrafo 2. O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o término do ano letivo, em que completarem 6 anos de idade. Parágrafo 3º. Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos previstos no caput do artigo 212-A da Constituição Federal. 1. Em relação às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo das matrículas. A. Na educação infantil, oferecida em creches para as crianças de até 3 anos. B. Na educação do campo, oferecida em instituições reconhecidas como centros familiares de formação por alternância, observado o disposto em regulamento. C. Nas pré-escolas, até a universalização desta etapa de ensino, que atendam as crianças de 4 e 5 anos, observadas as condições previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo 4 deste artigo, efetivadas conforme o censo escolar mais atualizado. D. Na educação especial, oferecida nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Pelas instituições com atuação exclusiva nesta modalidade, para atendimento educacional especializado. No contraturno para estudantes matriculados na rede pública de educação básica, e, inclusive, para atendimento integral a estudantes com deficiência constatada em avaliação biopsicossocial, periodicamente realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, com vistas, sempre que possível, à inclusão do estudante na rede regular de ensino e à garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 2. Em relação às instituições públicas de ensino, autarquias e fundações públicas da administração indireta e demais instituições de educação profissional, técnica de nível médio dos serviços sociais autônomos que integram o Sistema Federal de Ensino, conveniadas ou em parcerias com a administração estadual direta. O cômputo das matrículas referentes à educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no artigo 36C da Lei 9.394, de dezembro de 96, e das matrículas relativas ao itinerário de formação técnica e profissional, previsto no inciso 5º do caput do artigo 36 da referida lei. Parágrafo 4º. As instituições a que se refere o inciso 1º do parágrafo 3º deste artigo deverão obrigatoriamente e cumulativamente: 1. Oferecer igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola e o atendimento educacional gratuito a todos os estudantes, seus alunos. 2. Comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros em educação na etapa ou na modalidade prevista no parágrafo 3º deste artigo. 3. Assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, com atuação na etapa ou na modalidade prevista no parágrafo 3º desse artigo, ou ao poder público no caso do encerramento de suas atividades. 4. Atender a padrões mínimos de qualidade, definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovado seus projetos pedagógicos. 5. Ter certificação de entidade beneficente de assistência social na forma do regulamento. Parágrafo 5º. Os recursos destinados às instituições de que trata o parágrafo 3º deste artigo somente poderão ser destinados às categorias de despesa previstas no artigo 70 da Lei
9.394, de dezembro de 96. Parágrafo 6º. As informações relativas aos convênios firmados nos termos do parágrafo 3º deste artigo, com a especificação do número de alunos considerados e valores repassados, incluídos os correspondentes a eventuais profissionais e a bens materiais cedidos, serão declaradas anualmente ao Ministério da Educação, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito do Sistema de Informações sobre o Orçamento Público em Educação, na forma de regulamento. Parágrafo 7º. As condições de que tratam os incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo 4º desse artigo para o cômputo das matrículas das instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público deverão ser comprovadas pelas instituições convenientes e conferidas e validadas pelo Poder Executivo do respectivo ente subnacional, em momento anterior à formalização do instrumento de convênio e ao repasse dos recursos recebidos no âmbito do Fundeb para a cobertura das matrículas mantidas pelas referidas instituições, incluído na Lei 14.276 de 2021. Artigo 8º. Para os fins da distribuição dos recursos de que trata esta lei, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, observadas as diferenças e as ponderações mencionadas nos artigos 7º e 10 desta lei. Parágrafo 1º. Os recursos serão distribuídos ao Distrito Federal e aos estados e seus municípios, considerando-se exclusivamente as matrículas nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme os parágrafos 2, 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 25 desta lei. Parágrafo 2º. Serão consideradas para a educação especial as matrículas na rede regular de ensino em classes comuns ou em classes especiais de escolas regulares e em escolas especiais ou especializadas, observado o disposto na alínea D do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 7º desta lei. Parágrafo 3º. Para efeito da distribuição dos recursos dos fundos, será admitida a dupla matrícula dos estudantes. 1. Da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional especializado. 2. Da educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no artigo 36C da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio, previsto no inciso 5º do caput do artigo 36 da referida lei. Parágrafo 4º. Os profissionais do magistério da educação básica da rede pública de ensino, cedidos para as instituições a que se refere o parágrafo 3º do artigo 7º desta lei, serão considerados como em efetivo exercício na educação básica pública para fins do disposto no artigo 26 desta lei. Parágrafo 5º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 30 dias, contados da publicação dos dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica, deverão, quando necessário, retificar os dados publicados sob pena de responsabilização administrativa nos termos da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Parágrafo 6º. Para a educação profissional técnica de nível médio articulada na forma concomitante prevista no inciso 2º do caput do artigo 36 da Lei nº 9.394, de 96, e para o itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio previsto no inciso 5º do caput do artigo 36 da referida lei,
desenvolvidos em convênio em parceria com as instituições relacionadas no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 7º desta lei, o estudante deverá estar matriculado no ensino médio presencial em instituição da rede pública estadual e na instituição conveniada ou celebrante de parceria. E as ponderações previstas no caput do artigo 7º desta lei serão aplicadas às duas matrículas. Parágrafo 7º. Fica vedada a alteração nos dados após realizada a publicação final das informações do censo escolar. Artigo 9º. As diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, bem como as relativas ao artigo 10º desta lei, utilizadas na complementação VA-AR e na complementação VA-AT, nos termos do anexo desta lei, poderão ter valores distintos daqueles aplicados na distribuição intraestadual e na complementação VA-AF. Parágrafo único. As diferenças e as ponderações entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, nos termos do artigo 7º desta lei, aplicáveis à distribuição de recursos da complementação VA-AT, deverão priorizar a educação infantil. Artigo 10º. Além do disposto no artigo 7º desta lei, a distribuição de recursos dar-se-á na forma do anexo desta lei, em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, observadas as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno, VA-AF e VA-AT, relativas: 1. Ao nível socioeconômico dos educandos. 2. Aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação de cada ente federado. 3. Aos indicadores de utilização de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado. Parágrafo 1º. Os indicadores de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo serão calculados: 1. Em relação ao nível socioeconômico dos educandos, conforme dados apurados e atualizados pelo INEP, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 18 dessa lei. 2. Em relação à disponibilidade dos recursos com base no VAAT, conforme dados apurados e atualizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, nos termos dos artigos 11 e 12 dos incisos 3 e 5 do parágrafo 3º do artigo 13 pela Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Economia, nos termos dos incisos 1, 2, 4 do parágrafo 3º do artigo 13 e do inciso 2 do caput do artigo 15 desta lei. 3. Em relação à utilização do potencial de arrecadação tributária, conforme dados apurados e atualizados pelo Ministério da Economia, com base nas características sociodemográficas e econômicas, entre outras. O indicador de utilização do potencial de arrecadação tributária terá como finalidade incentivar que entes federados se esforcem para arrecadar adequadamente os tributos de sua competência. Seção 3. Da distribuição intraestadual. Artigo 11. A distribuição de recursos que compõem os fundos, nos termos do artigo 3º dessa lei, no âmbito de cada estado do Distrito Federal, dar-se-á na forma do anexo desta lei, onde o governo estadual e seus municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica, pública presencial, nos termos do artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º. A distribuição de que trata o caput deste artigo resultará no valor anual por aluno, VA-AF, no âmbito de cada fundo, anteriormente à complementação VA-AF nos termos da alínea A do inciso 1º do caput do artigo 6º desta lei. Parágrafo 2º. O não cumprimento do disposto nesse artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente, nos termos do inciso 9 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal. Seção 4. Da distribuição da complementação da União. Artigo 12. A complementação VA-AF será distribuída com parâmetro no valor anual mínimo por aluno, VA-AF mínimo, definido nacionalmente na forma do anexo desta lei. Parágrafo 1º. O valor anual mínimo por aluno
VAF-MIN, constitui valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas as diferenças e as ponderações de que tratam os artigos 7º e 10º dessa lei. Será determinado, contabilmente, a partir da distribuição de que trata o artigo 11 desta lei em função do montante destinado à complementação VAF nos termos do inciso 1 do caput do artigo 5º desta lei. Parágrafo 2º. Definidos os fundos beneficiados no âmbito de cada estado do Distrito Federal com a complementação VAF, os recursos serão distribuídos entre o governo estadual e seus municípios, segundo a mesma proporção prevista no artigo 11 desta lei, de modo a resultar no valor anual mínimo por aluno, VAF-MIN. Artigo 13. A complementação VAAT será atribuída com parâmetro no valor anual total mínimo por aluno, VAAT-MIN, definido nacionalmente na forma do anexo desta lei. Parágrafo 1º. O valor anual total mínimo por aluno, VAAT-MIN, constitui valor de referência relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, observadas as diferenças e as ponderações de que tratam o artigo 7º e 10 desta lei, e será determinado contabilmente a partir da distribuição de que tratam os artigos 11 e 12 dessa lei, consideradas as demais receitas e transferências vinculadas à educação, nos termos do parágrafo 3º deste artigo, e em função do montante destinado à complementação VAT nos termos do inciso 2 do caput do artigo 5º desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos serão distribuídos às redes de ensino de modo a resultar no valor anual total mínimo por aluno, VAT-MIN. Parágrafo 3º. O cálculo do valor anual total por aluno, VAT, das redes de ensino deverá considerar, além dos resultados da distribuição de que tratam os artigos 11 e 12 desta lei, as seguintes receitas e disponibilidades. Primeiro, 5% do montante dos impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb a que se refere o artigo 3º dessa lei. 2. 25% dos demais impostos e transferências nos termos do caput do artigo 212 da Constituição Federal. 3. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário e educação de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 da Constituição Federal. 4. Parcela da participação pela exploração de petróleo e gás natural vinculada à educação, nos termos da legislação federal. Transferência decorrentes dos programas de distribuição universal geridos pelo Ministério da Educação. Parágrafo 4º. Somente são habilitados a receber a complementação VAT os entes que disponibilizarem as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais nos termos do artigo 163-A da Constituição Federal e do artigo 38 dessa lei. Parágrafo 5º. Para fins de apuração dos valores descritos no inciso 2 do caput do artigo 15 e da confirmação dos registros de que trata o artigo 38 dessa lei, serão considerados as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais, de que trata o parágrafo 4º deste artigo, que constarem, respectivamente, da base de dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICUNF, e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP, ou dos sistemas que vierem a substituí-los no dia 31 de agosto do exercício posterior ao exercício a que se refere os dados enviados. Parágrafo 6º. Os programas a serem considerados na distribuição, nos termos dos incisos 5º do parágrafo 3º deste artigo, serão definidos em regulamento. Artigo 14. A complementação VAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso 3º do caput do artigo 5º desta lei. Parágrafo 1º. As condicionalidades referidas no caput deste artigo contemplarão: 1. Provimento do cargo ou função de gestor escolar, de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho
ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. 2. Participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada rede de ensino, por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 3. Redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. 4. Regime de colaboração entre Estado e município formalizado na legislação estadual e em execução, nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e do artigo 3º da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020. 5º. Referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 2º. A metodologia de cálculo dos indicadores referidos no caput deste artigo considerará obrigatoriamente 1. O nível e o avanço com maior peso para o avanço dos resultados médios dos estudantes de cada rede pública estadual e municipal nos exames nacional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ponderados pela taxa de participação nesses exames e por medida de equidade de aprendizagem. 2. As taxas de aprovação no ensino fundamental e médio em cada rede estadual e municipal. 3. As taxas de atendimento escolar das crianças e jovens na educação básica presencial, em cada ente federado, definido de modo a captar direto ou indiretamente a evasão do ensino fundamental e médio. Parágrafo 3º. A medida de equidade de aprendizagem prevista no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo. 1. Será baseada na escala de níveis de aprendizagem, definidas pelo INEP, com relação aos resultados dos estudantes nos exames nacionais referidos no inciso 1 e do parágrafo 2 deste artigo. 2. Considerará, em seu cálculo, a proporção de estudantes cujo resultado de aprendizagem estejam em níveis abaixo do nível adequado com maior peso para a. Os estudantes com resultados mais distantes desse nível. B. As desigualdades de resultados nos diferentes grupos de nível socioeconômico e de raça e dos estudantes com deficiências em cada rede pública. Parágrafo 4º. Em situação de calamidade pública, desastre natural ou excepcionalidade de força maior, em nível nacional, que não permita a realização normal de atividades pedagógicas de aulas presenciais, incluídas de aulas presenciais nas escolas participantes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, durante a aplicação desta avaliação, ficará suspensa a condicionalidade prevista no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo para fins de distribuição da complementação VAR. Artigo 15. A distribuição da complementação da União em determinado exercício financeiro nos termos do anexo desta lei considerará 1. Em relação à complementação VAR no cálculo do VAF e do VAF-MIN. A. Receitas dos fundos, nos termos do artigo 3º dessa lei, estimadas para o exercício financeiro de referência, conforme disposto no artigo 16 desta lei, até que ocorra o ajuste previsto em seu parágrafo 3º. B. Receitas dos fundos, nos termos do artigo 3º desta lei, realizadas no exercício financeiro de referência por ocasião do ajuste previsto no parágrafo 3º do artigo 16 desta lei. 2. Em relação à complementação VAT no cálculo do VAT e do VAT-MIN, receitas dos fundos nos termos do artigo 3º dessa lei, complementação da União nos termos do inciso 2 do caput do artigo 5º desta lei, e demais receitas e disponibilidades vinculadas à educação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, realizadas no penúltimo exercício financeiro anterior ao de referência. Terceiro, em relação à complementação VAR,
Evolução de indicadores nos termos do artigo 14 desta lei. Parágrafo único. Para fins de apuração do VAT, os valores referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão corrigidos pelo percentual da variação nominal das receitas totais integrantes dos fundos, nos termos do artigo 3º dessa lei, para o período de 24 meses, encerrando em junho do exercício anterior ao da transferência. Artigo 16. O Poder Executivo Federal publicará até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício subsequente. 1. A estimativa da receita total dos fundos, nos termos do artigo 3º desta lei. 2. A estimativa do valor da complementação da União, nos termos do artigo 5º dessa lei. 3. A estimativa dos valores anuais por aluno, VA-AF, no âmbito do Distrito Federal e de cada estado, nos termos do artigo 11 dessa lei. 4. A estimativa do valor anual mínimo por aluno, VA-AF-MIN, definido nacionalmente, nos termos do artigo 12 dessa lei, correspondente distribuição de recursos da complementação VA-AF às redes de ensino. 5º. Os valores anuais totais por aluno, VAT, no âmbito das redes de ensino, nos termos do parágrafo 3º do artigo 13 dessa lei, anteriormente à complementação VAT. 5º, os valores anuais totais por aluno, VAT, no âmbito das redes de ensino, nos termos do parágrafo 3º do artigo 13 dessa lei, anteriormente à complementação VAT. 6º, a estimativa do valor anual total mínimo por aluno, VAT mínimo, definido nacionalmente nos termos do artigo 13 dessa lei, e correspondente distribuição de recursos da complementação VAT às redes de ensino. 7º, as aplicações mínimas pelas redes de ensino em educação infantil, nos termos do artigo 28 dessa lei. 8º, as redes de ensino beneficiadas com a complementação VA-AR e respectivos valores nos termos do artigo 14 dessa lei. Parágrafo 1º. Após o prazo de que trata o caput deste artigo, as estimativas serão atualizadas a cada 4 meses, ao longo do exercício de referência. Parágrafo 2º. A complementação da União observará o cronograma da programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% da complementação anual a serem realizados até o último dia útil de cada mês. Assegurados os repasses de, no mínimo, 45% de 31 de julho de 85% até 31 de dezembro de cada ano e de 100% até 31 de janeiro do exercício imediatamente subsequente. Parágrafo 3º. O valor da complementação da União, nos termos do artigo 5º desta lei, em função da diferença a maior ou a menor entre a receita estimada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência, será ajustado no primeiro quadrimestre em parcela única do exercício imediatamente subsequente e debitada ou creditada à conta específica dos fundos, conforme o caso. Parágrafo 4º. Para o ajuste da complementação da União de que trata o parágrafo 3º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal deverão publicar em meio oficial e encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia até o dia 31 de janeiro os valores da arrecadação efetiva dos impostos e das transferências, nos termos do artigo 3º desta lei, referentes ao exercício imediatamente anterior. Parágrafo 5º. O FNDE divulgará em sítio eletrônico, em até 31 de dezembro de cada exercício. 1. A memória de cálculo do índice de correção previsto no parágrafo único do artigo 15 desta lei, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. 2. O detalhamento das parcelas de receitas e disponibilidades, nos termos dos artigos 11 e 12 e do parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, consideradas no cálculo do VAT por rede de ensino, a que se refere o inciso 5º do caput deste artigo. Seção 5.
da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade. Artigo 17. Fica mantida, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, instituída pelo artigo 12 da Lei nº 11.494, de 2007, com a seguinte composição: 1. 5 representantes do Ministério da Educação, incluídos um representante do INEP e um representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. 2. Um representante dos secretários estaduais de educação de cada uma das 5 regiões político-administrativas do Brasil, indicado pelas seções regionais do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação, com sede. 3. Um representante dos secretários municipais de educação de cada uma das 5 regiões político-administrativas do Brasil, indicado pelas seções regionais da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Parágrafo 1º. As deliberações da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade serão registradas em ata circunstanciada, lavrada conforme seu regimento interno. Parágrafo 2º. As deliberações relativas à especificação das ponderações constarão de resolução publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de julho de cada exercício para a vigência no exercício seguinte. Parágrafo 3º. A participação na Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade é função não remunerada de relevante interesse público e seus membros, quando convocados, farão jus a transporte às diárias. Artigo 4º. Para cada um dos representantes referidos nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, será designado o respectivo suplente. Artigo 18. No exercício de suas atribuições, compete à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade. 1. Especificar anualmente, observados os limites definidos nessa lei, as diferenças e as ponderações aplicáveis. A. As diferentes etapas, modalidades e duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, observado o disposto no artigo 9º desta lei, considerada a correspondência ao custo médio da respectiva etapa, modalidade e tipo de estabelecimento de educação básica. B. Ao nível socioeconômico dos estudantes, aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e aos indicadores de utilização do potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, nos termos do artigo 10º dessa lei. 2. Monitorar e avaliar as condicionalidades definidas no parágrafo 1º do artigo 14 dessa lei, com base em propostas tecnicamente fundamentadas do INEP. 3. Aprovar a metodologia de cálculo do custo médio das diferentes etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, elaborada pelo INEP, consideradas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. 4. Aprovar a metodologia de cálculo dos indicadores de nível socioeconômico dos educandos, elaborada pelo INEP, e as metodologias de cálculo da disponibilidade de recursos vinculados à educação e do potencial de arrecadação tributário de cada ente federado, elaborados pelo Ministério da Economia. 5º. Aprovar a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, referidos nos incisos 3 do caput do artigo 5º dessa lei, elaborada pelo INEP, observados os dispostos no parágrafo 2º do artigo 14 dessa lei. 6º. Aprovar a metodologia de aferição das condicionalidades referidas no inciso 3º do caput do artigo 5º dessa lei, elaborada pelo INEP,
observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 14 dessa lei. 7º, aprovar a metodologia de cálculo do indicador referido no parágrafo único do artigo 28 desta lei, elaborada pelo INEP para aplicação pelos municípios de recursos da complementação VAAT na educação infantil. 8º, aprovar a metodologia de apuração e monitoramento do exercício da função redistributiva dos entes em relação às suas escolas, de que trata o parágrafo 2º do artigo 25 dessa lei, elaborada pelo Ministério da Educação. 9º, elaborar ou requisitar a elaboração de estudos técnicos pertinentes, sempre que necessário. 10º, elaborar seu regimento interno, por meio de portaria do Ministério do Estado da Educação. 11. Exercer outras atribuições conferidas em lei. Parágrafo 1º. Serão adotados como base para a decisão da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade os dados do Censo Escolar Anual, mais atualizado realizado pelo INEP. Parágrafo 2º. A existência prévia de estudos sobre custos médios das etapas, modalidades e tipos de ensino, nível socioeconômico dos estudantes, disponibilidade de recursos vinculados à educação e potencial de arrecadação de cada ente federado anualmente atualizados e publicados pelo INEP é condição indispensável para a decisão pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade de promover alterações na especificação das diferenças e das ponderações referidas no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade exercerá suas competências em observância às garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 208 da Constituição Federal e as metas do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. No ato de publicação das ponderações dispostas no inciso 1 do caput deste artigo, a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade deverá publicar relatório detalhado, com a memória de cálculo, sobre os custos médios, as fontes dos indicadores públicos e as razões que levaram à definição dessas ponderações. Parágrafo 5º. A deliberação da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, referente ao indicador de disponibilidade dos recursos vinculados à educação, de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, ocorrerá até o dia 31 de outubro do ano anterior ao exercício de referência, e será registrada em ata circunstanciada, lavrada conforme seu regimento interno, incluído na Lei 14.276 de 2021. 6º. Para fins do disposto no parágrafo 5º desse artigo, a metodologia de cálculo do indicador de disponibilidade de recursos vinculados à educação deverá ser encaminhada à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, com 30 dias de antecedência. Artigo 19. As despesas da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas ao Ministério da Educação. Capítulo 4. Da transferência e da gestão dos recursos. Artigo 20. Os recursos dos fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, que realizará a distribuição dos valores devidos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo único. São unidades transferidoras à União, os Estados e o Distrito Federal, em relação às respectivas parcelas do fundo, cujas arrecadação e disponibilização para a distribuição sejam de sua responsabilidade. Artigo 21. Os recursos dos fundos provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal serão repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e municipais, vinculadas ao respectivo fundo instituídas para este fim, e serão nelas executados, vedada a transferência para outras contas, sendo mantidas na instituição financeira de que trata o artigo 20 dessa lei.
Parágrafo 1º. Os repasses aos fundos provenientes das participações a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1º e o inciso 2º do caput do artigo 159 da Constituição Federal constarão dos orçamentos da União, dos Estados e do Distrito Federal e serão creditados pela União, em favor dos governos estaduais, do Distrito Federal e municipais, nas contas específicas a que se refere este artigo, respeitados os critérios e as finalidades estabelecidos nessa lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e formas de divulgação adotados para o repasse do restante dessas transferências constitucionais em favor destes governos. Parágrafo 2º. Os repasses aos fundos provenientes dos impostos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, combinados com os incisos 3 e 4 do caput do artigo 158 da Constituição Federal, constarão dos orçamentos dos governos estaduais e do Distrito Federal e serão depositados pelo estabelecimento oficial de crédito previsto no artigo 4º da Lei Complementar número 63, de janeiro de 90, no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada nas contas do fundo abertas na instituição financeira de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A instituição financeira de que trata o caput desse artigo, no que se refere aos recursos dos impostos e participações mencionadas no parágrafo 2º deste artigo, creditará imediatamente as parcelas devidas aos governos estaduais, do Distrito Federal e municipais, nas contas específicas referidas nesse artigo, observados os critérios e as finalidades estabelecidas nessa lei, e procederá à divulgação dos valores creditados de forma similar e com a mesma periodicidade utilizada pelos estados em relação ao restante da transferência do referido imposto. Parágrafo 4º. Os recursos dos fundos provenientes da parcela do IPI, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal, serão creditados pela União, em favor dos governos estaduais e do Distrito Federal, nas contas específicas, segundo critérios e as finalidades estabelecidas nessa lei, observados os mesmos prazos, procedimentos e forma de divulgação prevista na Lei Complementar número 61 de dezembro de 89. Parágrafo 5º. Do montante dos recursos do IPI, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal, a parcela devida aos municípios, na forma do disposto no artigo 5º da Lei Complementar número 61 de 26 de dezembro de 89, será repassada pelo governo estadual ao respectivo fundo e os recursos serão creditados na conta específica a que se refere este artigo, observados os mesmos prazos, procedimentos e formas de divulgação do restante dessa transferência aos municípios. Parágrafo 6º. A instituição financeira disponibilizará permanentemente em sítio na internet disponível ao público e em formato aberto e legível por máquina os extratos bancários referentes à conta do fundo, incluídas informações atualizadas sobre 1. Movimentação, 2. Responsável legal, 3. Data de abertura, 4. Agência e número da conta bancária. Parágrafo 7º. Os recursos depositados na conta específica a que se refere o caput deste artigo serão depositados pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios, na forma prevista do parágrafo 5º do artigo 69 da Lei 9.394, de dezembro de 96. Famosa LDB, galera. Parágrafo 8º. Sem prejuízo do disposto na Lei 9.452, de 20 de março de 97, serão disponibilizados pelos poderes executivos de todas as esferas federativas, nos sítios na internet, dados acerca do recebimento e da aplicação dos recursos do Fundeb. Parágrafo 9º. A vedação à transferência de recursos para outras contas previstas no caput deste artigo não se aplica aos casos em que os governos estaduais, distrital ou municipais tenham contrato ou venham a contratar instituições financeiras diversas daquelas referidas no artigo 20 dessa lei,
com o fim de viabilizar o pagamento de salários, de vencimentos e de benefícios de qualquer natureza aos profissionais da educação em efetivo exercício. Parágrafo 10º. Na hipótese prevista no parágrafo 9º desse artigo, as instituições financeiras contratadas deverão receber os recursos em uma conta específica e observar o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Artigo 22. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 211 da Constituição Federal, os estados e os municípios poderão celebrar convênios para transferência de alunos, de recursos humanos, de materiais e de encargos financeiros, bem como de transporte escolar, acompanhados da transferência imediata de recursos financeiros correspondentes ao número de matrículas assumido pelo ente federado. Artigo 23. Os recursos disponibilizados ao fundo pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal deverão ser registrados de forma detalhada, a fim de evidenciar as respectivas transferências. Artigo 24. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis na conta específica dos fundos cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 dias deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto lastreadas em títulos da dívida pública, na instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar o seu poder de compra. Parágrafo único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no caput desse artigo deverão ser utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para a utilização do valor principal do fundo. Capítulo 5 da utilização dos recursos. Artigo 25. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no exercício financeiro em que eles foram creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394, de dezembro de 96. Parágrafo 1º. Observado o disposto nos artigos 27 e 28 desta lei e nos parágrafos 2º desse artigo, os recursos poderão ser aplicados pelo Estado e pelos municípios, indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2 e 3 do artigo 211 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A aplicação dos recursos referidas no caput desse artigo contemplará a ação redistributiva dos estados e do Distrito Federal e dos municípios em relação às suas escolas, nos termos do parágrafo 6º do artigo 211 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Até 10% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 desta lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Artigo 26. Excluídos recursos de que trata o inciso 3º do caput do artigo 5º dessa lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º dessa lei, será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput desse artigo, considera-se 1. Remuneração: o total do pagamento devido aos profissionais da educação básica, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrante da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. 2. Profissionais da educação básica. 2 pontos. Docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício,
nas redes de ensino da educação básica. Terceiro, efetivo exercício. A atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso 2 deste parágrafo, associadas à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. Parágrafo 2º. Os recursos oriundos do Fundeb para atingir o mínimo de 70% dos recursos anuais totais do fundo, destinados ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Artigo 26A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão remunerar com a parcela dos 30% não subvinculada aos profissionais da educação referidos no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 26 dessa lei. Os portadores de diploma de curso superior na área de psicologia ou de serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos, nos termos da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, observado o disposto no caput do artigo 27 dessa lei, incluída pela Lei 14.276 de 2021. Artigo 27. Percentual mínimo de 15% dos recursos da complementação VAT, prevista no inciso 2 do caput do artigo 5º dessa lei, será aplicada em cada rede de ensino beneficiada em despesas de capital. Artigo 28. Realizada a distribuição da complementação VAT às redes de ensino, segundo o artigo 13 desta lei, será destinada à educação infantil, nos termos do anexo dessa lei, proporção de 50% dos recursos globais a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 5º dessa lei. Parágrafo único. Os recursos vinculados nos termos do caput desse artigo serão aplicados pelos municípios adotados como parâmetro indicador para a educação infantil, que estabelecerá percentuais mínimos de aplicação dos municípios beneficiados com a complementação VAT, de modo que se atinja a proporção especificada no caput desse artigo, que considerará obrigatoriamente 1. O déficit de cobertura, considerada a oferta e a demanda anual pelo ensino. 2. A vulnerabilidade socioeconômica da população atendida. Artigo 29. É vedada a utilização dos recursos dos fundos para 1. Financiamento de despesas não consideradas de manutenção e de desenvolvimento da educação básica, conforme o artigo 71 da Lei nº 934, de 20 de dezembro de 96. 2. Pagamento de aposentadoria e de pensões, nos termos do parágrafo 7º do artigo 212 da Constituição Federal. 3. Garantia ou contrapartida da operação de crédito, internas ou externas, contraídas pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, que não se destinem ao financiamento de projetos, de ações ou de programas considerados ação de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica. Capítulo 6º. Do acompanhamento, da avaliação, do monitoramento, do controle social, da comprovação e da fiscalização dos recursos. Seção 1. Da fiscalização e do controle. Artigo 30. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal e do disposto nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos fundos, serão exercidos 1. Pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Pelos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, perante os respectivos entes governamentais sob suas jurisdições. 3. Pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições a cargo dos órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União. 4. Pelos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social dos fundos referidos no artigo 33 e 34 dessa lei.
Artigo 31. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios prestarão conta dos recursos dos fundos, conforme os procedimentos adotados pelos tribunais de contas competentes, observada a regulamentação aplicável. Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do Conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo, respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo. Artigo 32. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis relacionados ao pleno cumprimento dessa lei compete ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério Público Federal, especialmente quanto à transferência de recursos federais. Parágrafo 1º. A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste artigo não exclui a de terceiros para a propositura de ações a que se referem o inciso 13 do caput do artigo 5º e o parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição Federal, assegurado a eles o acesso gratuito aos documentos mencionados nos artigos 31 e 36 desta lei. Parágrafo 2º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e Territórios e dos Estados para fiscalização da aplicação dos recursos dos fundos que receberem complementação da União. Seção 2. Dos Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social. Artigo 33. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos fundos serão exercidos perante os respectivos governos no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por conselhos instituídos especificamente para este fim. Parágrafo 1º. Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal poderão, sempre que julgarem conveniente, 1. Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. 2. Convocar, por decisão da maioria dos seus membros, o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. 3. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B. Folhas de pagamento dos profissionais de educação, as quais deverão discriminar aquele em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. C. Convênios com as instituições a que se referem o artigo 7º desta lei. D. Outras informações necessárias ao desempenho das suas funções. 4. Realizar visitas para verificar em loco, entre outras questões pertinentes. A. O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. B. A adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização e benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Parágrafo 2º. Aos conselhos incumbe ainda 1. Elaborar parecer de prestação de contas a que se refere o parágrafo único do artigo 31 desta lei. 2. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros, que alicerçam a operacionalização dos fundos. 3. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNATE, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para o Atendimento e Educação de Jovens e Adultos, PEJA. E ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas,
com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. Parágrafo 3º. Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Parágrafo 4º. Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria e incumbirá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos conselhos. Artigo 34. Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no respectivo âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição. 1. Em âmbito federal, a. 3 representantes do Ministério da Educação. B. 2 representantes do Ministério da Economia. C. 1 representante do Conselho Nacional de Educação, CNE. D. 1 representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação, CONSED. E. 1 representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE. F. 1 representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. G. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. H. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, de que 1 indicado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS. I. 2 representantes de organização da sociedade civil. 2. Em âmbito estadual. A. 3 representantes do Poder Executivo Estadual, dos quais pelo menos 1 do órgão estadual responsável pela educação básica. B. 2 representantes dos Poderes Executivos Municipais. C. 2 representantes do Conselho Estadual de Educação. D. 1 representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. E. 1 representante da seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. F. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. G. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas. H. 2 representantes de organizações da sociedade civil. I. 1 representante das escolas indígenas, quando houver. J. 1 representante das escolas quilombolas, quando houver. 3. No Distrito Federal, com a composição determinada pelo disposto no inciso 2 desse caput, excluídos os membros mencionados nas suas alíneas B e D. 4. Em âmbito municipal. A. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. B. 1 representante dos professores da educação básica pública. C. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. D. 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas. E. 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Parágrafo 1º. Integrarão ainda os conselhos municipais dos fundos, quando houver. 1. Um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, CME. 2. Um representante do Conselho Tutelar, a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 90, indicado por seus pares. 3. 2 representantes de organizações da sociedade civil. 4. Um representante das escolas indígenas. 5º, um representante das escolas quilombolas. 5º, um representante das escolas do campo. 6º, um representante das escolas quilombolas. Parágrafo 2º. Os membros dos conselhos, previstos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, observados os impedimentos dispostos no parágrafo 5º desse artigo, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma: 1.
nos casos das representações dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal, e das entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes. 2. Nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes pelo conjunto de estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso em processo eletivo organizado para este fim, pelos respectivos pares. 3. Nos casos de representantes de professores e servidores pelas entidades sindicais da respectiva categoria. 4. Nos casos de organizações da sociedade civil em processo seletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º. As organizações da sociedade civil a que se refere esse artigo. 1. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, no termo da Lei nº 13.019, de julho de 2014. 2. Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho. 3. Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano contado da data de publicação do edital. 4. Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. 5. Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 4º. Indicados aos conselheiros, na forma dos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 2º desse artigo, o Ministério da Educação designará os integrantes do Conselho previsto no inciso 1º do caput desse artigo, e o Poder Executivo competente designará os integrantes dos conselhos previstos nos incisos 2, 3 e 4 do caput deste artigo. Parágrafo 5º. São impedidos de integrar os conselhos a que se referem o caput desse artigo: 1. Titulares de cargos de presidente e vice-presidente da República, de ministro de Estado, de governador e de vice-governador, de prefeito e vice-prefeito e de secretário estadual, distrital ou municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. 2. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau desses profissionais. 3. Estudantes que não sejam emancipados. 4. Pais de alunos ou representantes da sociedade civil que a. Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo e gestor dos recursos, ou b. Prestem serviços terceirizados no âmbito dos poderes executivos em que atuam os respectivos conselhos. Parágrafo 6º. O presidente dos conselhos, previsto no caput desse artigo, será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do fundo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 7º. A atuação dos membros dos conselhos dos fundos: 1. Não é remunerada. 2. É considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que eles confiarem ou deles receberem informações. 4. Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária de estabelecimento de ensino em que atue. B. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. 3. Afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiros antes do término do mandato para o qual tenham sido designados. 5º. Veda quanto aos conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Parágrafo 8º. Para
Cada membro titular deverá ser nomeado um suplente representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 9º. O mandato dos membros dos conselhos do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 10º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Parágrafo 11º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que trata essa lei, incluídos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho. 3. Atas de reuniões. 4. Relatórios e pareceres. 5º. Outros documentos produzidos pelo conselho. Parágrafo 12. Os conselhos reunir-se-ão, no mínimo, trimestralmente ou por convocação do seu presidente. Artigo 35. O Poder Executivo Federal poderá criar e manter redes de conhecimento dos conselheiros com o objetivo de, entre outros, 1. Gerar, compartilhar e disseminar conhecimentos e experiências. 2. Formular proposta de padrões, políticas, guias e manuais. 3. Discutir sobre os desafios enfrentados e as possibilidades de ação quanto aos gastos públicos do Fundeb e a sua eficiência. 4. Prospectar novas tecnologias para o fornecimento de informações e o controle e a participação social por meios digitais. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação de todos os conselheiros de todas as esferas de governo nas redes de conhecimento, admitida a participação de instituições científicas, tecnológicas e de inovação interessadas. Parágrafo 2º. Será estabelecido o canal de comunicação permanente com o FNDE, a quem cabe a coordenação das atividades previstas nesse artigo. Parágrafo 3º. Será facilitada a integração entre conselheiros do mesmo Estado da Federação, de modo a dinamizar o fluxo de comunicação entre os conselheiros. Parágrafo 4º. O Poder Executivo Federal poderá criar redes de conhecimento e de inovação dirigidas a outros agentes envolvidos no Fundeb, como gestores públicos e comunicação escolar. Seção 3. Do Registro de Dados Contábeis, Orçamentários e Fiscais. Artigo 36. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos fundos, assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhe-á dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico. Artigo 37. As informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais disponibilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, conforme previsto no artigo 163-A da Constituição Federal, deverão conter os detalhamentos relacionados ao Fundeb e à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Artigo 38. A verificação do cumprimento dos percentuais de aplicação dos recursos do Fundeb, estabelecidos nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal, em ações de manutenção e de desenvolvimento do ensino nas esferas estadual, distrital e municipal, será realizada por meio de registro bimestral das informações em sistemas de informações sobre orçamentos públicos em educação, mantido pelo Ministério da Educação. Parágrafo 1º. A ausência de registro das informações de que trata o caput desse artigo, no prazo de até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, ocasionará a suspensão das transferências voluntárias e da contratação de operação de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária, até que a situação seja regularizada. Parágrafo 2º. O sistema de que trata o caput desse artigo deve possibilitar o acesso aos dados e a sua análise pelos presidentes dos Conselhos de Controle Social do Fundeb e pelos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 3º.
O sistema de que trata o caput desse artigo deverá observar padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração de dados com os demais sistemas eletrônicos de dados contábeis, orçamentários e fiscais, no âmbito do Poder Executivo Federal e dos tribunais de contas, como formas de simplificação e de eficiência nos processos de preenchimento e de disponibilização dos dados, e garantir o acesso restrito aos dados, os quais devem ser legíveis por máquina e estar disponíveis em formatos abertos, respeitadas as leis nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 13.709, de 14 de agosto de 2018. Seção 4. Do apoio técnico e da avaliação. Artigo 39. O Ministério da Educação atuará: 1. No apoio técnico, relacionado aos procedimentos e aos critérios de aplicação dos recursos dos fundos, perante os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e as instâncias responsáveis pelo acompanhamento, pela fiscalização e pelo controle interno e externo. 2. Na coordenação de esforços para a capacitação dos membros dos conselhos e para a elaboração de materiais e guias de apoio à sua função, com a possibilidade de cooperação com instâncias de controle interno, tribunais de contas e Ministério Público. 3. A divulgação de orientações sobre a operacionalização do fundo e de dados sobre a previsão, a realização e a utilização dos valores financeiros repassados, por meio de publicação e distribuição de documentos informativos e em meio eletrônico de livre acesso público. 4. Na realização de estudos técnicos com vistas à definição do valor referencial anual por aluno, que assegure o padrão mínimo de qualidade do ensino. 5º, no monitoramento da aplicação dos recursos dos fundos por meio de sistema de informações orçamentárias e financeiras e de cooperação com os tribunais de contas dos estados e municípios e do Distrito Federal. 6º, na realização de avaliações dos resultados da aplicação desta lei, com vistas à adoção de medidas operacionais e de natureza político-educacional corretivas, devendo a primeira dessas medidas ser realizadas em até 2 anos após a implantação do fundo. Artigo 40. A partir da implantação dos fundos, a cada 2 anos o INEP realizará: 1. A avaliação dos efeitos redistributivos da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. 2. Estudos para avaliação da eficiência, da eficácia e da efetividade na aplicação dos recursos dos fundos. Parágrafo 1º. Os dados utilizados nas análises da avaliação disposta no caput desse artigo deverão ser divulgados em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações por terceiros. Parágrafo 2º. As revisões a que se refere o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias considerarão os resultados das avaliações previstas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Em até 24 meses do início da vigência dessa lei, o Ministério da Educação deverá expedir normas para orientar sua atuação, de forma a incentivar e a estimular, inclusive com destinação de recursos, a realização de pesquisas científicas destinadas a avaliar e a inovar as políticas públicas educacionais direcionadas à educação infantil, devendo agir em colaboração com as fundações de amparo à pesquisa, FAPES, estaduais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Capítulo 7º. Disposições finais e transitórias. Seção 1. Disposições transitórias. Artigo 41. A complementação da União referida no artigo 4º dessa lei será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no artigo 5º dessa lei, a partir do primeiro ano subsequente ao ano de vigência dessa lei, os seguintes valores mínimos: 1. 12% do primeiro ano. 2. 15% no segundo ano. 3. 17% no terceiro ano. 4. 19% no quarto ano. 5º, 21% no quinto ano. 6º, 23% do sexto ano.
Parágrafo 1º. A parcela da complementação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 5º dessa lei observará no mínimo os seguintes valores: 1. 2 pontos percentuais no primeiro ano. 2. 5 pontos percentuais no segundo ano. 3. 6 inteiros e 25 centésimos pontos percentuais no terceiro ano. 4. 7 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no quarto ano. 5º, 9 pontos percentuais no quinto ano. 6º, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no sexto ano. Parágrafo 2º. A parcela da complementação de que trata o inciso 3º do caput do artigo 5º dessa lei observará os seguintes valores: 1. 75 centésimos pontos percentuais no terceiro ano. 2. O inteiro e 5 décimos pontos percentuais no quarto ano. 3. 2 pontos percentuais no quinto ano. 4. 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no sexto ano. Parágrafo 3º. No primeiro ano de vigência dos fundos, 1. Os entes disponibilizarão as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais, de que trata o parágrafo 4º do artigo 13 dessa lei, relativos aos exercícios financeiros de 2019 e 2020, nos termos do regulamento. 2. O cronograma mensal de pagamento da complementação VAT, referido no parágrafo 2º do artigo 16 dessa lei, iniciar-se-á em julho e será ajustado pelo Tesouro Nacional, de modo que seja cumprido o prazo previsto para o seu pagamento integral. 3. O Poder Executivo Federal publicará até 30 de junho as estimativas previstas nos incisos 5 e 6 do caput do artigo 16 desta lei, relativas às transferências da complementação VA-AT em 2021. Artigo 42. Os novos conselhos dos fundos serão instituídos no prazo de 90 dias contados da vigência dos fundos. Parágrafo 1º. Até que sejam instituídos os novos conselhos no prazo referido no caput deste artigo, caberá aos conselhos existentes na data da publicação dessa lei exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação. Parágrafo 2º. No caso dos conselhos municipais, o primeiro mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022. Artigo 43. Esta lei será atualizada até 31 de outubro de 2023 para aplicação no exercício 2024, com relação a 1. Diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades e duração na jornada e tipos de estabelecimento de ensino nos termos do artigo 7º dessa lei. 2. Diferenças e ponderações quanto ao valor anual por aluno relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federativo, nos termos do artigo 10 dessa lei. 3. Indicador para a educação infantil, nos termos do artigo 28 dessa lei. Parágrafo 1º. Nos exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023 serão atribuídos: 1. Para as diferenças e as ponderações de que trata o inciso 1 deste artigo, a creche em tempo integral. 1. Pública, 1 inteiro e 30 centésimos. E conveniada, 1 inteiro e 10 centésimos. B. Creche em tempo parcial. Pública, 1 inteiro e 20 centésimos. Conveniada, 80 centésimos. C. Pré-escola de tempo integral, 1 inteiro e 30 centésimos. Pré-escola de tempo parcial, 1 inteiro e 10 centésimos. Anos iniciais do ensino fundamental urbano, 1 inteiro. Anos iniciais do ensino fundamental no campo, 1 inteiro e 15 centésimos. Anos finais do ensino fundamental urbano, 1 inteiro e 10 centésimos. Anos finais do ensino fundamental no campo, 1 inteiro e 20 centésimos. Ensino fundamental em tempo integral, 1 inteiro e 30 centésimos. Ensino médio urbano, 1 inteiro e 25 centésimos. Ensino médio no campo, 1 inteiro e 30 centésimos. Ensino médio em tempo integral, 1 inteiro e 30 centésimos. Ensino médio articulado, educação profissional, 1 inteiro e 30 centésimos.
A educação especial, 1,20 inteiro. Educação indígena e quilombola, 1,20 inteiro. Educação de jovens e adultos com avaliação no processo, 80 centésimos. Educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio com avaliação no processo, 1,20 inteiro. Formação técnica e profissional, prevista no inciso 5º do caput do artigo 36 da Lei nº 9.394, de 96, 1,30 inteiro. Para as diferenças e as ponderações de que trata o inciso 2 do caput desse artigo, valores unitários nos termos específicos do anexo desta lei. 3. Para indicador de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, a. Poderá ser adotada a metodologia provisória de cálculo definido pelo INEP, observado e disposto no artigo 28 desta lei, nos termos de regulamento do Ministério da Educação. B. Será adotado o número de matrículas em educação infantil de cada rede beneficiária da complementação VAAT, caso não haja a definição prevista na alínea A deste inciso. Parágrafo 2º. Para fins de distribuição da complementação VAAT, no exercício financeiro de 2021, 2022 e 2023, as diferenças e as ponderações especificadas nas alíneas A, B, C e D do inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo terão a aplicação de fator multiplicativo de 1,50 inteiro. Parágrafo 3º. Para a vigência em 2024, as deliberações de que trata o parágrafo 2º do artigo 17 dessa lei constarão de resolução publicada no Diário Oficial da União até o dia 31 de outubro de 2023, com base em estudos elaborados pelo INEP e pelo Ministério da Economia, nos termos do artigo 18 dessa lei, encaminhados à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, até 31 de julho de 2023. Parágrafo 4º. Para o exercício financeiro de 2023, os indicadores referidos no inciso 3 do caput do artigo 5º dessa lei serão excepcionalmente definidos por regulamento, de forma a considerar os impactos da pandemia da Covid-19 nos resultados educacionais. Artigo 43-A. O indicador de potencial de arrecadação tributária, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 10º dessa lei, será implementada a partir do exercício de 2027. Artigo 43-B. As informações a que se refere o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 14 dessa lei serão aferidas a partir de 2022 de forma progressiva, de acordo com a implementação do novo ensino médio nas redes de ensino, em consonância com a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Artigo 44. No primeiro trimestre de 2021, será mantida a sistemática de repartição de recursos prevista na Lei nº 11.094, de 2007, mediante a utilização dos coeficientes de participação do Distrito Federal de cada estado e dos municípios referentes ao exercício de 2020. Parágrafo único. Em relação à complementação da União, será adotado o cronograma de distribuição estabelecido para o primeiro trimestre de 2020. Artigo 45. A partir de 1º de abril de 2021, a distribuição dos recursos dos fundos será realizada na forma prevista por essa lei. Artigo 46. O ajuste da diferença observada entre a distribuição dos recursos realizada no primeiro trimestre de 2021 e a distribuição conforme a sistemática estabelecida nessa lei será realizado no mês de maio de 2021. Artigo 47. Os repasses e a movimentação dos recursos dos fundos de que trata essa lei deverão ocorrer por meio das contas únicas e específicas mantidas em uma das instituições financeiras de que trata o artigo 20 dessa lei. Parágrafo 1º. Os saldos dos recursos dos fundos instituídos pela Lei 11.194, de 20 de junho de 2007, existentes em contas correntes, mantidas em instituições financeiras diversas daquela de que trata o artigo 20 dessa lei, deverão ser integralmente transferidos até 31 de janeiro de 2021 para as contas de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 2º.
Os ajustes de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 11.494, de junho de 2007, realizados a partir de 1º de janeiro de 2021, serão processados nas contas de que trata o caput desse artigo e os valores processados a crédito deverão ser utilizados nos termos desta lei. Artigo 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para a utilização do valor principal dos fundos, os recursos extraordinários recebidos pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos. 1. Dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, Fundef, previsto na Lei 9.424, de dezembro de 96. 2. Dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de 2007 a 2020, previsto na Lei 11.494, de junho de 2007. 3. Dos fundos e das complementações da União das modalidades VA-AF e VA-AT ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, permanente, previstos nessa lei. Parágrafo 1º. Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: 1. Os profissionais do magistério da educação básica que estavam em campo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela dos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do município, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício nas funções da rede pública durante o período em que ocorreram os repasses. A menor do Fundef de 97 a 2006 ou do Fundeb de 2007 a 2020, a que se referem os incisos 1 e 2 do caput desse artigo. 3. Os aposentados que comprovarem efetivo exercício na rede pública escolar no período disposto nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, ainda que não tenham mais vínculos diretos com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. Parágrafo 2. O valor a ser pago para cada profissional. 1. É proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício do magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previsto no inciso 3 do caput do artigo 61 da Lei 9.394, de 96. 2. Tem caráter indenizatório e não se incorpora a remuneração dos servidores ativos ou dos proventos dos inativos, que fizeram parte do rateio definido no parágrafo 1º desse artigo. Seção 2. Disposições finais. Artigo 48. Os municípios poderão integrar, nos termos da legislação local específica e desta lei, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação, com instituição de Câmara específica para o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, observado o disposto no inciso 4 do caput e nos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º do artigo 34 dessa lei. Parágrafo 1º. A Câmara Específica de Acompanhamento e de Controle Social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb, a que se refere o caput desse artigo, terá competência deliberativa e terminativa. Parágrafo 2º. Aplicação para a constituição dos Conselhos Municipais de Educação as regras previstas no parágrafo 5º do artigo 34 dessa lei. Artigo 49. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar no financiamento da educação básica previsto no artigo 212 da Constituição Federal a melhoria da qualidade do ensino de forma a garantir padrão mínimo de qualidade definido nacionalmente. Parágrafo 1º. É assegurada a participação popular e da comunidade educacional no processo de definição
do Padrão Nacional de Qualidade referido no caput desse artigo. Parágrafo 2º. As diferenças e as ponderações aplicáveis entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, bem como seus custos médios de que trata esta lei, considerarão as condições adequadas de oferta e terão como referência o custo aluno-qualidade, CAC, quando regulamentado nos termos do parágrafo 7º do artigo 211 da Constituição Federal. Artigo 50. A União desenvolverá e apoiará políticas de estímulo às iniciativas de melhoria de qualidade do ensino, de acesso e de permanência na escola, promovidas pelas unidades federadas, em especial aquelas direcionadas à inclusão de crianças e adolescentes em situação de risco social. Parágrafo único. A União, os Estados e o Distrito Federal desenvolverão em regime de colaboração programas de apoio ao esforço para a conclusão da educação básica dos alunos regularmente matriculados no Sistema Público de Educação. 1. Que cumpram pena no sistema penitenciário, ainda que na condição de presos provisórios. 2. Aos quais tenham sido aplicadas medidas socioeducativas, nos termos da Lei 8.069, de 13 de julho de 90. Artigo 51. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão implantar plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica de modo a assegurar: 1. Remuneração condigna dos profissionais de educação básica da rede pública. 2. Integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola. 3. Melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 4. Medidas de incentivo para que profissionais mais bem avaliados exerçam suas funções em escolas de locais com piores indicadores socioeconômicos ou que atendam estudantes com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Parágrafo único. Os planos de carreira deverão contemplar capacitação profissional, especialmente direcionada à formação continuada com vistas à melhoria da qualidade de ensino. Artigo 52. Na hipótese prevista no parágrafo 8º do artigo 212 da Constituição Federal, inclusive quanto a isenções tributárias, deverão ser avaliados os impactos nos fundos e os meios para que não haja perdas ao financiamento da educação básica. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput desse artigo, deve-se buscar meios para que o montante dos recursos vinculados ao Fundeb nos entes federativos seja, no mínimo, igual à média aritmética dos 3 últimos exercícios na forma de regulamento. Artigo 53. Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado o caput do artigo 12, e mantidos os seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos fundos relativos ao exercício de 2020. Artigo 54. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 25 de dezembro de 2020, 1990 da Independência e 1320 da República. Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Milton Ribeiro.